Obcecado pela riqueza, ele era capaz de fazer qualquer coisa. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. Em uma vila, no final dela, tinha um casarão abandonado. Abandonado, pois a turma falou que aquele casarão era mal assombrado depois que um casal desapareceu misteriosamente dentro daquela casa, os antigos moradores. Só que nessas regiões sempre tem aquela turma que é corajosa, né? E lá tinha uma turminha de uns rapazes que eles gostavam de se aventurar. E um certo dia, um puxando conversa ali, vamos, 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 eles decidiram passar a noite nesse casarão mal assombrado. Junto ali, a turma tem a coragem, né? E lá foram eles. Chegaram, arrumou a trainha deles, lanterninha, tudo, e foram no entardecer lá para aquela casa. Chegaram lá já escurecendo, a casa era um casarão bonito, moça, ela era alta, tinha um telhado de barro larga assim. A área era aquela área que cobria ao redor da casa inteirinha. Era uma casa muito bem aprumada. Só que tava muito sujo, mato entrando pra dentro, tudo suja de merda de morcego, daquele jeitão que vocês sabem que é o tal da tapeira, né? E lá mesmo assim, mesmo o trem sendo assombrado, eles decidiram entrar, né? Do jeito que tava aquela situação. Desconfiado, eles com a lanterninha na mão, vai entrando e observando quantos cômodos tem, como que é o negócio, até que um que tava um pouco mais à frente, ele observou que tinha uma escada descendo para baixo. Logo ele entendeu que tinha um cômodo ali, era um porão. Ele já chamou a turma, ô rapaz, vamos descer aqui, ó, tem um porão eu acho aqui, vamos ver o que tem lá embaixo. Olharam bem a casa primeiro, né? Aí foi lá e desceram essa escada, chegou lá, ele viu. Era um porão ali que tinha uns cômodos, um cômodo quadrado, né? E lá nesse cômodo tinha algumas coisas ali dentro, uns armários, uns negócios. E aí eles fuçando aqueles armários, até que ele achou dentro de um armário, debaixo de uns produtos. Lá debaixo desses produtos, fuçando ali, ele encontrou um diário. E lá nesse diário, eles descobriram o que aconteceu com os antigos donos daquela casa. Ele foi folheando, viu que aquele diário era da mulher, ela escrevia a vida dela ali, né? Só que na última folha tinha uma história, e era ali que estava o acontecimento. Olha para vocês verem, ele começou a ler e ele entendeu o que aconteceu. Eles eram uma turma, uns moradores ali que eles eram muito bem de vida e tinha um amigo deles. Esse amigo deles teve e levantou uma proposta de sociedade, pois era amigo de infância, então eles tinham total confiança ali, dava para poder fazer uma sociedade, né? Só que eles não imaginavam que esse amigo dele estava com segunda opção, né? Um pensamento meio errado no modo de dizer, né? E logo esse casal chama ele para jantar em casa para poder entender a história dele, né? Chegando lá, jantaram. Olha, para você ter ideia, naquela conversa, confiança, tudo, quando eles olharam ali para a banda, alguma coisa ali, deu uma chance para esse suposto amigo deles colocar alguma coisa na comida deles que eles desmaiou. Quando eles acordaram, eles estavam trancados dentro do porão. Trancado por quê? Porque esse amigo deles não queria fazer sociedade nenhuma. Ele estava ali para poder fazer um pacto para ter uma riqueza precoce. E para ter essa riqueza precoce, ele precisava dar duas almas de pessoas que era próxima deles, amigo, familiar, e olha quem escolheu. Ele escolheu esses dois, no caso, essas duas pessoas que eram um casal. É, moço, pra você ver como que é o tal da amizade, né? Foi lá, pegou e desmaiou eles através ali de ter colocado alguma coisa no alimento deles. Desmaiou, levou lá pro porão e lá eles ficou fechado alguns dias, sem comida e sem bebida. Só que o caboclo não imaginava que lá dentro estava o diário dessa moça e ela escrevendo tudo isso que tinha acontecido com eles, né? Até então, essa foi a única história. O resto foi suposto o seguinte: depois disso, que ela colocou lá, que estava ali para poder fazer um pacto, pois ele tinha falado para eles o que ia fazer e o que ia acontecer. O que ia acontecer era que esse suposto amigo deles ia finalizar a vida dos casal e enterrar ali mesmo naquele casarão.
Aí, rapaz, quando o rapaz que tava lendo, ele tava lendo em voz alta para que os amigos podiam escutar também, né? Quando ele terminou de ler tudo isso daí, rapaz, tudo ficou arrupiado. Ficou arrupiado, a porta do porão que tinha depois da escada bateu. Bateu, tinha uns ventos assim que não tava tendo dentro daquela casa. E eles meio apavorados, pegou e saiu correndo. Saiu correndo, vamos vazar daqui, moço, vamos desistir desse negócio de dormir aqui, eu não vou dormir aqui de jeito nenhum. E saiu a turma para fora. Quando a turma sai para fora, um deles olha para trás. No que um deles olha para trás, ele observa na janela o casal, o homem e a mulher. Só que daquele jeitão assombroso. E lá eles estavam pedindo socorro, pois eles estavam trancados dentro daquela casa. Moço, você acha que sem experiência nenhuma com isso, a atitude deles foi correr com mais velocidade, foram embora. E lá eles conseguiram distribuir essa história para a turma na vila, só que ninguém teve coragem, teve mais coragem que eles de ir lá nessa vila, ou então no caso ali não tinha ninguém para poder salvar essa alma penada, né? Geralmente tem gente que trabalha com isso e consegue fazer esse trabalho, só que lá nessa vila não tinha ninguém que fazia isso e a única coisa que restou foi esse casarão ficar abandonado lá até começar a cair.